Já fomos compondo a mesa aqui para facilitar o andamento do trabalho. Estamos com um pouquinho de atraso. Estamos com o próprio Fórum Permanente de Estudos Interdisciplinares, aqui já composto pelo desembargador Áurea, presidente sou eu, desembargador Najib, e temos o palestrante do dia, o ilustre professor, e que falaremos a respeito daqui uns minutinhos. Continuamos aqui com o nosso trabalho desse fórum, que sempre acentua esse aspecto. Ele procura reunir saberes voltados para a área jurídica, evidentemente. Mas não somos aqui um fórum que escolhe uma disciplina para debater sobre ela. Aqui, o próprio nome nos indica isso, é um fórum de estudos interdisciplinares. Procuramos sempre ligar a área jurídica às ciências auxiliares, sociais auxiliares, que possam iluminar, ampliar o conhecimento, porque hoje nós bem compreendemos o ordenamento jurídico não está acima de tudo. O ordenamento compõe nosso Estado, nossa sociedade, e é indispensável que as outras ciências que se desenvolveram tragam suas contribuições e o jurista saiba se aproveitar disto para desenvolver e aprofundar seus estudos, que não ficam apenas no âmbito estritamente jurídico. Esse propósito básico que sempre anunciamos, que nos leva a trazer aqui palestrantes de várias áreas, mas sempre ligados ao interesse jurídico. É o exemplo do tema de hoje. Ética e moralidade discursiva como limite da hiperdiscricionariedade da administração pública. Ora, o próprio tema já nos indica que temos que cuidar não puramente do aspecto jurídico, mas temos que cuidar também das ciências da administração, temos que cuidar, evidentemente, do direito constitucional, temos que cuidar da ética, temos que cuidar da sociologia do direito, porque todos esses saberes se interagem. Razão porque sempre que nós defendemos uma necessidade de se estudar as ciências sociais dentro desse aspecto da complexidade do conhecimento. O conhecimento não é só jurídico, não é só sociológico, não é só econômico. Ele se reúne para trazer ao estudo dos saberes sociais um alcance novo, que caminha sempre para atender às aspirações da sociedade. Temos hoje, como palestrante, o professor Sérgio Túlio Santos Vieira, que, para satisfação nossa, faz parte do nosso fórum. O fórum que é composto pelo desembargador Áurea, que é composto pelo desembargador Najib, e é composto pelo desembargador Sérgio Túlio Santos Vieira. Eu tive a satisfação de conhecer seu pai, um magistrado dedicado, faleceu cedo, mas deixou uma tradição e quero crer que isso levou o próprio filho a ingressar na magistratura. Mas o desembargador Sérgio Túlio foi sempre um homem ligado à universidade, porque depois de graduado em Direito, passou a ser professor da Faculdade de Direito Fluminense, da UF, onde lecionou Direito Civil, e tem sido sempre
professor. Já também foi professor anteriormente da Universidade de Santa Úrsula. Foi até ex-promotor de justiça do Estado do Espírito Santo. É o início da carreira dele. Então, essa longa experiência em lidar com o direito. E mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Museu Social Argentino, pós-doutor em Direito da Universidade também do Museu Social Argentino. E é doutorando em Justiça Administrativa, de modo que ele completa a sua formação acadêmica de uma maneira extraordinária. Depois da graduação, que veio o doutorado, ele agora é pós-doutorado. Detém essa posição. Pois bem, é uma satisfação tê-lo aqui hoje como palestrante do dia. E o tema dele é um tema dos mais interessantes. Nós ficamos também sob o aspecto da ética, que é um dos objetivos do nosso fórum. Falamos da discricionariedade da administração pública, envolvendo, evidentemente, como verão todos, o direito constitucional, o direito administrativo, enfim. É um tema que vai permitir a todos uma compreensão bem maior dos simples assuntos limitados dentro ou da teoria do direito administrativo ou do direito constitucional. Ele extrapola essa limitação e vai nos trazer hoje essa sua contribuição de grande professor universitário que é. Com a palavra, portanto, o nosso palestrante de hoje, o desembargador Sérvio Túlio Santos Vieira. Bom dia para todos. Desembargador Emaroeira, desembargadora Aura Pimentel, meu amigo desembargador e professor Najib Slaib Filho, professora e juíza Maria Cristina Gutierrez, a nossa secretária do Fórum Permanente, Denise Castelo Branco, que muito trabalha para manter esses serviços judiciários administrativos, serventuários de justiça presentes, advogados, estudantes da grandiosa Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Direito e também de outras não menos grandiosas universidades particulares, todo o pessoal de apoio, sem que esse fórum permanente não funciona, né? É uma honra para nós estarmos aqui pela terceira vez, proferindo algumas palavras neste grandioso fórum permanente. Um fórum que se propõe aos estudos interdisciplinares e também alongar, explanar, espargir a cultura jurídica filosófica, já que o fórum é de ética, né? Estudos disciplinares para os que estão interessados em engrandecer a sua cultura jurídica e paralelas culturas vinculadas ao mundo jurídico. Muito difícil falar com a presença do professor Najib Slaib Filho, né, que é meu amigo e colega de faculdade, de concurso da UF. Estava falando com ele, assim como ele está magoado comigo, que eu tenho aposentado cedo, eu também estou magoado com ele por ter deixado a nossa UF. Né? Nós fizemos o mesmo concurso para a UF, né? Ele na área de administrativo e eu na área de processo civil na época, para depois me remover para o civil. Então, nós estamos magoados reciprocamente, mas somos grandes amigos, somos irmãos, e falar com ele presente é muito difícil. Em todo caso, eu vou tentar, né, chegar perto da cultura jurídica do meu amigo e de outros que estão presentes também. Nós temos estudantes que já são também formados em outras áreas, em psicologia, em filosofia, estudos sociais, né, sociologia, muito difícil. O tema é um tema híbrido, um tema que reúne a filosofia do direito, reúne o direito constitucional, o direito administrativo e se propõe a dar um novo toque, a dar uma contribuição
para resgatar a ética e a moralidade administrativa no serviço público, ou seja, na administração pública, né? A administração pública exteriorizada é a exteriorização, né, maior do poder que tem que administrar, que é o poder executivo, mas outros poderes também vão fazer a sua administração interna para desenvolver suas funções, ou seja, a administração do judiciário e a administração do legislativo. Então, vamos procurar apresentar contribuições para uma mudança de paradigma, a que alude Thomas Kuhn, né, para ver se melhora essa administração pública e se faça atingir, né, aqueles objetivos dos artigos 1º, a conjugação dos artigos 1º, 2º e 3º da Carta da República, consistente em se alcançar uma sociedade livre, justa e solidária, se alcançar também o bem-estar social, totalmente vilipendiado nessa era hipermoderna. A administração pública, ela é um corolário, o Estado, através da administração é um corolário da modernidade, né? Modernidade que, apesar de ter estudos históricos referentes ao seu início, ou seja, com o iluminismo e com a Revolução Industrial, mas o marco da modernidade, devemos sempre lembrar, é a Revolução Francesa, a Grande Revolução, que em 1789 fez uma mudança em todo o mundo e todo o sistema. E com a Constituição Francesa I, de 1791, na época de Luís XVI, já houve uma quebra do arbítrio que existia, né, em todo o mundo. E já o soberano passou a ser limitado pelo grandioso princípio, que é o da legalidade, hoje esculpido na nossa Carta da República, expressamente no artigo 37, ao lado de outros. Mas foi a primeira carta francesa que fez o soberano avergar-se à legalidade, de modo a não praticar aqueles abusos, não vilipendiar direitos individuais. Antes da modernidade, antes da Revolução Francesa, só grupos eram satisfeitos, privilegiados, né, com os seus valores, né, com os seus benefícios, só grupos. Depois da Revolução Francesa, aí nós encontramos o quê? A valorização da razão, encontramos com a modernidade dela decorrente, o respeito, os princípios, né, da universalidade, da individualidade, valorizar o indivíduo, o respeito e o atingimento dos direitos fundamentais, dos valores e direitos sociais do indivíduo. O indivíduo não é mais, a partir de 1789, e a partir da Constituição de 91 francesa, não é mais aquele simples integrante da coletividade, da sociedade. Ele é um indivíduo participativo, que deve participar, que deve ser alcançado. Então, temos o princípio da universalidade, o princípio da individualidade, e uma valorização da razão. A razão, agora, os valores racionais, os procedimentos racionais é que vão gerir, né, o Estado, a administração e os princípios da administração, o Estado, o respeito ao cidadão e os indivíduos participativos, que nem todos são cidadãos. Então,
devemos à Revolução Francesa. Paulo Bonavides vem sempre lembrando, há 50 anos, ele vem falando que, na sua obra Estado Liberal, Estado Social, que vivemos sempre com o contributo da Revolução Francesa, né? Dos seus valores, dos seus princípios. E realmente esse é o grande marco da modernidade. E depois de Montesquieu, encontramos a separação dos poderes, os indivíduos passaram a ter no legislativo a expedição das leis, promulgação das leis, respeitando sempre os direitos individuais, coletivos, interesse público. Temos depois o indivíduo já contando com poder executivo para administrar e o judiciário para autorizar e para julgar os seus interesses também individuais e interesses dos seus grupos. Mas hoje em dia, como diz um professor, meu colega Marcos Fabiano, professor lá de filosofia da Faculdade de Direito, nós estamos encontrando um pesadelo de Montesquieu. Por quê? Nós encontramos o quê? O legislativo, com suas comissões parlamentares de inquérito, dando uma de julgador. Desculpe a gíria, dando uma de julgador. O judiciário administrando, né? Remédios, concursos, e o executivo legislando. Então, Marcos Fabiano diz, é um pesadelo de Montesquieu, essa inversão dos papéis das funções administrativas. Mas isso é um corolário da pós-modernidade. E hoje entramos na hipermodernidade ou era contemporânea, a que alude o filósofo francês Gilles Lipovetsky, com a sua grande obra, fininha, pequenininha, mas grande envergadura filosófica, jurídica, social, Tempos Hipermodernos. É um grande livro. Lipovetsky fala nessa era hipermoderna, estamos vivendo praticamente para o hedonismo, para o imediatismo, para o florescimento do individualismo, né? Esses selfies, o excesso de uso desses meios comunicativos. As pessoas estão cada vez mais viciadas nesses meios comunicativos eletrônicos e, mais ainda, uma avidez pela conquista de valores materiais, né? Fazendo com que agentes políticos e agentes públicos ultrapassem, né, a ética, não se pautem pela ética, ultrapassem a legalidade e compuscando a moralidade. Compuscar, ferir a moralidade pública, a moralidade administrativa, que devem concorrer juntas à ética e à moralidade. Mas isso é um corolário desses tempos hipermodernos, em que alguns estão ávidos por se enriquecer no exercício da função pública ou no exercício da administração pública via processo eleitoral. E precisamos mudar. E como já vou falando do professor Najib, meu amigo, seu grande livro de direito constitucional, né, que eu sempre gosto de me referir, página 466, edição 2009, Gente Forense, ele fala: o voto é o ato mais rudimentar de participação do indivíduo e não esgota a democracia. A democracia hoje tem que ser diferenciada, diferente. Né? Página 466. Né? E Najib já falava, também em Habermas, na página 5 do livro, né? Elementos não, aquele é comentário não, primeiro livrinho de 89, como é que é o nome? Anotações da Constituição de 1988, já falava. Habermas, né? A sua obra lá referente à mudança estrutural da esfera pública, né? Dizendo sobre o respeito à legalidade, né? E também ele explora muito bem isso
né? A legitimidade vem da legalidade, da participação dos indivíduos. No grande livro, um pouco difícil de ler, mas com o tempo a gente vai aprendendo, né? Direito e Democracia entre Facticidade e Validade, que é a grande obra do Habermas, no referente ao Estado, à democracia deliberativa, que é o fundamento para a nossa proposta de mudança de paradigma. Muito bem, chegando então a essa era contemporânea ou hipermoderna, vamos encontrar uma Constituição Federal apresentando os princípios que são normas de otimização, segundo Robert Alexis, encartados, Robert Alexis fala, os princípios são normas de otimização e são encartados num diploma qualquer legal, e quando for a carta maior, a lei fundamental, então assume uma otimização maior, né? Em Teoria dos Direitos Fundamentais, essa é a obra de Robert Alexis, ou Alexis, parece que é Alexis. Porque os princípios constitucionais da administração pública, encartados no artigo 37, em que os candidatos ao concurso gravam como LIMPE, né? LIMPE, né? Porque é uma forma, essa sigla não podemos esquecer, né? Então, né? Legalidade, impessoalidade, né? Moralidade, publicidade e eficiência. Então, os princípios da Constituição da República, com esse LIMPE, a eficiência foi introduzida depois pela emenda constitucional número 19. Né? Antes de 98, eram 4 princípios. Com 98 para cá, a emenda apresentou, né, mais um princípio que já estava, segundo doutrinadores, implícito na legalidade. Mas a eficiência realmente é um princípio que obriga o administrador público, o agente político, o agente público a se pautar para alcançar aqueles objetivos dos artigos 1º, 2º e 3º da Carta da República, né? Promover o bem-estar social, erradicar a pobreza, né? E, lamentavelmente, o individualismo, parece que os administradores públicos, agentes políticos, os agentes públicos com funções de gestão estão voltando, né, à Idade Média, ou seja, fazem agentes políticos inescrupulosos que não se pautam pela uma ética e pela moralidade pública, uma época medieval, fazem do serviço público, da administração pública, dos órgãos públicos, verdadeiros feudos modernos, né, para adquirir vantagens indevidas. Mas nem tudo está perdido e vamos acreditar, né, vamos ser otimistas, acreditar numa mudança de paradigma. Muito bem. A ética, ela não é, vamos dizer assim, uma ciência, né? Ela é um discurso sistemático que trata da conduta moral dos indivíduos na sociedade. A ética na administração pública quer dizer, então, né, a repetição de comportamento, né, um discurso sistemático que cuida, né, do comportamento moral dos agentes públicos e dos agentes políticos, né, no desempenho de suas funções. A ética vem de dentro da administração. A ética é imposta como comportamento para chegar a um resultado positivo em prol da população, em prol dos destinatários do serviço público. E por que a administração pública existe? Para prestar serviços à coletividade, como diz Elie Lopes Meireles, em lição escrita e repetida de Leon Deguy, de 1923. Né? A administração pública só existe para oferecer utilidades aos indivíduos, não justificando a sua presença, senão para distribuir, tá? Distribuir o serviço público, entregar à população os bens públicos assim chamados, em justiça social. Entregar,
prestar serviço à coletividade. Senão, para que serve a administração pública? Já dizia Leão de Guy, em 1923, Manuel de droit constitutionnel. Ele, Lopes Meirelles, sempre recomenda: a administração pública existe para prestar serviço à coletividade, utilidades aos indivíduos. Muito bem. Então, nós temos uma ética e uma moralidade pública, administrativa, encartada, a moralidade, sim, na Carta Federal de 1988, artigo 37, como já falamos. Mas nós temos que pesquisar para ver se esse comportamento de agentes políticos e agentes públicos estão condizentes com a ética e a moralidade exigidas, para se alcançar resultado positivo e fazer com que o administrador não viole esses princípios. Está um pouco difícil. Por quê? Não seria difícil se nós mudássemos esse modelo de democracia, somente pelo voto, como falei na lição de Najib. Temos que fazer mais, temos que ter uma participação popular, uma participação do povo. Temos que ter uma participação, porque realmente nós não podemos fazer com que se admita, não podemos admitir que a ética e a moralidade sejam tão vilipendiadas, uma vez que os princípios constitucionais estão encartados. Começar pela legalidade, o maior dos princípios. Só peço licença um pouquinho, que eu esqueci de colocar o telefone no silencioso. Então, pode repetir aqui. Desculpe, obrigado. O princípio da legalidade. O princípio da legalidade impõe ao administrador público, ao agente político, ao agente público, a somente atuar naquilo que é voltado para a população e obedecendo a dois outros princípios: razoabilidade e proporcionalidade. Por quê? É legal? Sim. É moral? Sim. O segundo princípio. Mas isso, eu posso ultrapassar isso de jeito nenhum. A legalidade é o limite do administrador. Mas que legalidade é essa? Normas legais e regulamentares. A legalidade não se exaure somente com a observância do que está na Carta Federal, no que está na lei. Vamos abordar daqui a pouco mais várias leis que cuidam da legalidade, desde a Lei da Ação Popular, a 4717, até a Lei dos Processos Administrativos 9784. Mas a legalidade é o princípio, como diz o filósofo de Santa Catarina, Delamar José Volpato Dutra. O princípio da legalidade coíbe a arbitrariedade, determinando, a contrário senso, a legitimidade. Pelo princípio da legalidade, na administração pública não há liberdade ou vontade pessoal, ou seja, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Manual de Filosofia do Direito. Então, a legalidade impõe a vinculação irrestrita da administração à lei. Agora, pode ocorrer que nessa legalidade exista um limite mínimo e limite máximo de atuação. Pode o administrador, pode o agente político atuar assim ou assado. Desculpe a gíria. Mas ele tem que ficar naquele dos trilhos. Aí ele tem a chamada discricionariedade. Essa discricionariedade do ato administrativo, do poder público, que ele é comum à administração pública, esse espaço nesses dois trilhos, ele pode se aproximar mais daqui
ou daqui. Está dentro da legalidade. Mas se ele se aproxima mais dos interesses, pode. Uma vez, não vou mencionar aqui quando é que foi que houve isso, foi mudado, foi cambiado, mudado, transmutado, né? As normas no futuro concurso do Ministério Público para facilitar a aplicação de uma prova discursiva já na primeira etapa, quando parece que o Conselho Nacional do Ministério Público, normatizando, disse, tem que ser uma prova objetiva. Parece que foi aqui no Estado do Rio. Mudou-se para o próximo. Quer dizer, o que o administrador está querendo? Com a legalidade, já que ele tem essa opção, podia. Ele ficou ali para, talvez, já, numa prova discursiva, identificar candidato, sei lá. Então, e está dentro da legalidade, que parece que o ato normativo lá do Conselho Nacional do Ministério Público falava assim, pode ser uma coisa ou outra. Então, ele fala, vamos adotar somente a prova discursiva, porque já podia. Ele está se encostando mais do que? Ele está nesse arbítrio pequeno que ele tem. Esse é o exemplo concreto que eu trago para vocês. Esse arbítrio pequeno está numa discricionariedade. Porém, se ele se aproxima mais dos interesses particulares, próprios, ou de grupos sociais, ou de grupos que ele tem interesse, ele se afasta, né? Aí já vai ingressar no outro princípio da moralidade, quebrando a ética. Para quê? Faz a prova objetiva, que é mais fácil de corrigir. Né? Então, essa hiperdiscricionariedade está aí. Ele é se aproximar do interesse público que atinge mais, dentro da legalidade, atinge mais, beneficia mais pessoas, mais interessados com um ato administrativo simples, ele está próximo mais da legalidade. E dentro da legalidade, ele se aproximando do outro trilho, ele está usando essa discricionariedade para chegar à hiperdiscricionariedade, uma discricionariedade exacerbada ou desvirtuada, que nós chamamos de hiperdiscricionariedade. Então, dentro da legalidade, o administrador, o agente político, pode também agir, já começando a ferir o segundo princípio da moralidade, que é externado, né, esse princípio, esse comportamento, quando ele viola, ele chega próximo à violação, porque se ele passa dos dois trilhos, ele comete a ilegalidade. Aí o ato já é, né, passível de reprovação do controle jurisdicional. Mas se ele pode ficar naqueles dois trilhos, se aproximando daquele que tem interesse e daquele que tem interesse público, que atende mais as pessoas, né, para o que o ato é dirigido. Então, ele comete a hiperdiscricionariedade, que já vai demonstrando uma falta de ética, né? Não violação, mas uma falta de ética. Esse princípio da legalidade, ele precisa também ser bem observado e bem tratado, porque quando existe a possibilidade de opção e o administrador, repito, chega próximo de uma opção, né, que beneficia menos os indivíduos, ele está agindo com hiperdiscricionariedade. Então, a manutenção da ética, a manutenção da moralidade é realmente esse limite da hiperdiscricionariedade. Bom, aí vem o segundo princípio da moralidade. O princípio da moralidade, esse realmente está mais do que vinculado à ética, né? A moralidade inclusive, o segundo princípio que a Constituição Federal enumera é da impessoalidade, né? Mas vamos falar na moralidade logo, porque a sua vinculação à ética, né? Esse princípio, como nós falamos agora, vem de dentro, né? A administração pública é que vai exigindo dele um comportamento ético. Mas como
que ele vai seguir esse comportamento? Onde estão essas normas? Essas normas são normas de conduta. Ele sabe o que é a moral. Ele sabe que a moralidade viola a falta de moralidade, a imoralidade pública, né? O desvio de finalidade, esse é o nome. O desvio de finalidade atinge a moralidade, né? Isso foi muito bem explorado por Maurice Henriot, né? Maurice Henriot, né? Quem fala muito bem sobre esse desvio de finalidade que atinge a moralidade é Maria Silva Zanella de Pietro, que transcreve a lição de Maurice Henriot, né? Em Précis de droit administratif. E Maurice Henriot fala, havendo desvio de finalidade, vamos atingir a moralidade, vamos quebrar a moralidade. E quebrar a moralidade, o que é? Falta de ética, comportamento antiético, né? E o desvio de moralidade, ele vem previsto, se é na Carta da República, né, como fundamento para a ação popular. Para a ação popular. E também esse desvio de finalidade vem também em outras leis, né? A do processo administrativo, a das licitações, 8666, vamos mencionar esse tipo de moralidade. Então, falar em falta de moralidade, falar em moralidade é falar em desvio de finalidade. O desvio de poder, de ter normand de povoar. Né? Vários franceses, desvio de poder, desvio de finalidade, a mesma coisa. Quebrou a moralidade. Aí, nós invertemos a pauta, invertemos a ordem, outro princípio da impessoalidade, né, que seria o segundo, deixei para sendo o terceiro. Impessoalidade é um princípio que está vinculado ao princípio da igualdade. Todos devem ter. E a igualdade já é um princípio também que está encartado no artigo 5º. Né? Todos são iguais perante a lei. E a igualdade é a reverência, né? A reverência do princípio daqueles mandamentos da Revolução Francesa, né? Igualité, liberté, égalité, fraternité. Né? Então, a igualdade, como princípio do artigo 5º, é repetido esse princípio no 37, mas com o nome de impessoalidade. O administrador, o agente político, deve tapar os olhos no momento de expedir o ato administrativo. Ele não tem que agir com imparcialidade. Não só o magistrado, o administrador também tem que agir com imparcialidade. Seja governador, seja agente político, seja prefeito. Impessoalidade é imparcialidade. Por quê? Porque ele não pode beneficiar grupos. Toda ação pública, toda atuação administrativa está voltada para atingir, para espargir benefícios sociais, benefícios fundamentais, atingir as pessoas no seu maior número. Se ele direciona para beneficiar uma pessoa, ou às vezes ele próprio, né, como vem ocorrendo nesses desmandos que estamos assistindo pela televisão toda hora, se ele vai beneficiar ele próprio, grupos, pessoas, corporações, né, alguns segmentos, deixando o osso de fora, beneficiando ou prejudicando, ele está agindo com parcialidade e ferindo o princípio da impessoalidade, também encartado na nossa Carta Federal. Então, a imparcialidade, que fundamenta o princípio da impessoalidade, não é um princípio exclusivo da jurisdição, é também do agente político, do agente público, no exercício do comando dos órgãos da administração pública, seja administração direta, seja indireta. Muito bem. Nós temos ainda, na OLIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Né? A publicidade também é um princípio da Carta Federal, também, que vai demonstrar que o administrador público
não está receoso na expedição dos seus atos, ele tem que dar publicidade, ele tem que ser transparente, ele tem fulcro, tem supedâneo, tem lastro no princípio da transparência. Quando o ato é legal, quando é moral, quando é impessoal, ele publica sem problema nenhum. Agora, quando fica com aquele medo de publicar, está alguma coisa, desculpa falar uma gíria, né? Tem truta nisso, porque truta é um peixe, né, que se confunde muito com a pedra, né? Ele fica ali, né? Tanto a truta quanto o cachimbal, que é no interior, né? Que é o cascudo, né? Ele fica assim, a gente não consegue identificar. Quem trabalhou no interior, quem é do interior, eu comecei em Santa Maria Madalena, meu pai começou a Trajano de Moraes, então eu vi o cachimbal lá no Rio, né? Então, o sujeito administrador público que não quer publicar seus atos, ou que não há publicidade, está escondendo alguma coisa. Que a transparência é o fundamento do princípio da publicidade. E ele está violando também, ele está sendo antiético, ou ético. Por quê? Tem alguma coisa escondida. Como diz outro gíria, queiram desculpar. Peço vênia para falar gíria. Tem gato escondido aí, né? Tem alguma coisa por debaixo dos panos. Vamos dar publicidade, vamos cumprir o princípio constitucional. E, finalmente, o princípio da eficiência, encartado pela Emenda Constitucional 19 de 98, e é um princípio que veio a reforçar, né, a legalidade, veio a reforçar os demais princípios. Esse princípio da eficiência, a administração pública, toda hora, vilipendia, passa por cima. E também vejam só que esses princípios vão sendo consequências um dos outros, né? Quer dizer, a legalidade, depois a impessoalidade, a moralidade e a publicidade. Ele vem, não quero fazer isso não, isso aqui não me dá votos, né, político. Não quero fazer isso, quero fazer outra coisa que eu apareça. A eficiência está nisso. Atingir, como nós falamos desde o estudo do primeiro princípio, atingir um número maior de pessoas. Há uma teoria do ótimo de Pareto. Wilfrido Pareto é um francês. Ele fala, com o mínimo de esforço e um pouco de sacrifício, se pode atingir um número maior de pessoas para beneficiar. Então, o princípio da eficiência tem fundamento no ótimo de Pareto. Ou seja, esse princípio desse grande filósofo francês, Wilfrido Pareto, né, que seria a pronúncia, de que a eficiência é para atingir o número maior de pessoas, do indivíduo participativo. Não é para dar votos ao político, né? Não é para beneficiar uns grupos, não é para construir pontes e tal, de entregar o que é necessário. Às vezes, faz uma obra inteiramente desnecessária. Então, vem um agente político, às vezes o administrador, o gestor, e esquece que a eficiência está voltada para atingir esse número maior de pessoas e também ser rápido, ser eficaz. Tem aqui uma lição de Alexandre de Moraes, o nosso hoje ministro da Justiça. Eu sou simpático a ele, um jeito muito preparado, com todo o respeito do outro que saiu. Não sou apolítico, mas ele fala da necessidade de atender as pessoas que necessitam. O que adianta ser eficiente, mas para não atingir aquilo? É uma classe social, às vezes, beneficiada. Ele vai, o administrador público, atingir aquilo que não está precisando. Diz Alexandre de Moraes, o princípio da eficiência é aquele que impõe, a administração pública direta e indireta e seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências, de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre na busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social. O que se assiste na administração pública hoje?
desmandos, por falta de ética, de moralidade, desperdício de recursos, né? Reformar prédios da administração sem necessidade, comprar automóveis novos, né? Para levar certos administradores que podem muito bem, né, comprar seu carro com os seus vencimentos, seus subsídios. Uma vez no Conselho de Magistratura eu fui falar isso, fui esbarrador do Conselho, por mim pode vender todos os carros aqui, carro é só para presidente, para representante do poder. Fui falar isso, todos os esmagadores mais antigos viraram a cara para mim, fiquei de me recolher meu canto, para vender todos os carros, cada um compra seu carro, não tem necessidade de carro para levar em casa, né? Na Europa nós temos poucos ministérios, 5, 6 de cada país, países grandes. Então não pega seu trem, claro, aqui não tem trem, não tem transporte ferroviário, mas pô, comprar carro novo para levar em casa, não tem sentido isso. Um país que precisa de tantas coisas mais, né? Isso também foi um pouquinho, o segundo grau eu me decepcionei um pouco. Eu gostava mais de ser juiz. Quando assisti algumas coisas, vamos chegar lá, vamos falar em patrimonialismo também, nepotismo, eu me decepcionei bastante com a administração judiciária. Por isso que eu preferi dedicar meu magistério, né, na Universidade Federal Fluminense e me qualificar um pouco mais, aprender um pouco mais para poder colaborar com essa sociedade injusta, né, tão vilipendiada por agentes políticos e agentes públicos que não estão zelando pelo atingimento dos objetivos da Carta da República, né? Muito bem. Então, estudados esses princípios, comentados rapidamente esses princípios encartados na Carta Federal, nós podemos tratar também da legislação infraconstitucional. E depois nós vamos ver que não basta somente observar os princípios. Nós já adiantamos que a solução vai ser adotar um modelo de nova democracia, né? Uma democracia participativa, incrementada para chegar à democracia deliberativa, vinculatória. Isso que o administrador público não quer, né? A vinculação do que foi decidido pelo povo, né? Isso ele não quer, ele tem medo. Nem a administração pública comum do Executivo, nem do Legislativo e nem a administração judiciária. Não quer vinculação. A discricionariedade agrada muito o administrador público que quer comandar e ficar naqueles 2 trilhos. Às vezes a lei alarga um pouquinho esses 2 trilhos, ele quer ficar mais próximo daquilo que não interessa ao geral. Mas nós vamos chegar lá. Então nós temos uma legislação infraconstitucional que também reproduzem esses valores, esses princípios, esses mandamentos de otimização, como diz Robert Alexy, que nós vamos encontrar essa legislação já anunciada, né, por exemplo, com a lei que trata da ação popular, a Lei 4.717 de 65. Ela já vai falando na legalidade, no desvio de finalidade. É uma lei que foi recepcionada, né, pelas Constituições de 67, ela é a Constituição de 67, a Emenda Constitucional número 1 de 69, que é chamada de Constituição de 1969, na verdade, se trata de uma emenda constitucional que encartou outros princípios, modificou algumas normas, mas é uma emenda constitucional apelidada de Constituição de 1969. A Lei da Ação Popular, no artigo 2º, já vem reprovando, né, a ilegalidade do objeto, a inexistência de motivos e o desvio de finalidade. Nós temos, desde 65, esse grandioso diploma legal que cuida da ação popular e vai dizendo, olha, o agente público, político, o agente que está na função de comando, ao assumir comportamento antiético, violando não só os princípios constitucionais, como também vício de forma, incompetência,
Tudo isso se resume em ilegalidade. Sem motivos, isso desemboca na ilegalidade, na imoralidade e na falta de ética. Né? Aí vem qualquer cidadão, podendo, com legitimidade de causa extraordinária, propor a anulação dos atos lesivos que causam prejuízo ao patrimônio. Né? E a finalidade é outra, senão aquela que não foi, aquela que não está, é uma espécie de uma simulação, né? Gosto muito de uma palavra, como dizia Brizola, uma impostura administrativa. Impostura, ele gostava dessa palavra, né? Impostor, né? Que é o administrador que age com ilegalidade, com falta de moralidade, é um impostor. Né? Ele baixa um ato ali para, né, beneficiar pessoas. Né? Esse é a violação flagrante. Então, o artigo 2º da Lei 47.1765, também uma lei, né, uma norma, o artigo 2º, que trata, desde logo, da ilegalidade a ser reprovada pela ação popular, a demanda pública. Depois vem a Lei 8.429 de 92. Ela é uma lei que cuida da improbidade administrativa. Imagine hoje, né, que se ela fosse aplicar toda hora a lei da improbidade administrativa. Ela também reproduz os princípios da Constituição Federal, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Os artigos 9º, 10 e 11 apresentam as condutas caracterizadoras da improbidade, que importem enriquecimento ilícito, causam prejuízo ao erário ou atentem com os princípios da administração pública. É só lembrar de um político que está na moda aí, né, que ficou, aí está para ser, né, coisa terrível, né? Tem que devolver 300 milhões aos cofres públicos. Utilizando ainda de familiares próximos, né, para cometer os maiores demandos. Então, a improbidade para ele é o mínimo, né? Teria que realmente chegar à privação da sua liberdade. Seria o mínimo para ele. Depois veio a Lei 8.666 de 93, a conhecidíssima Lei das Licitações, né, que também fala nos mesmos princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e dos que são correlatos. Essa lei está preservando a legalidade, a moralidade e a ética nas licitações, o que também é muito compurcado, palavra difícil de falar, né, Najib? Conspurcar, né? Conspurcado na nossa administração, né? Toda hora nós estamos assistindo em licitações com cartas marcadas, né? Mas se tivesse já sido adotado, né, o princípio de outra democracia, que não é essa democracia que se esgota apenas com voto, estaríamos em outra situação. Aí nós temos a Lei 8.666, 93, reproduzindo os princípios constitucionais, e vem a lei também que regulamenta o regime de concessões e permissão, a Lei 8.987 de 95. Essa lei também, ao Estado conceder ou permitir prestação de serviços públicos por pessoas jurídicas de direito privado, ela recomenda que o administrador, que o agente político, o agente público observe a legalidade, a moralidade, a publicidade, igualdade, julgamento por critérios objetivos e vinculação ao instrumento convocatório. Ele se preocupa, esse diploma legal, repito, a Lei 8.987/95, com a ética, com a atitude ético-moral do agente que vai conceder ou permitir a prestação de serviço público por empresa, por pessoa jurídica de direito privado. Depois vem a Lei do Processo Administrativo, a Lei 9784 de 99. A Lei 9784 de 99 também diz que o agente político, o agente público, o dirigente, o gestor,
deve obedecer também aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Não é o que nós assistimos nas repartições públicas, né? Até que os processos administrativos no Tribunal de Justiça, eles andam com certa celeridade. Agora, no primeiro grau, a eficiência também deve estar presente na jurisdição, para que vocês tenham uma ideia. Eu, magistrado, professor, me anunciei como tal, e a minha irmã, serventuária de Justiça, da Justiça Federal, antiga também, graduada na Justiça Federal, somos os únicos herdeiros da minha mãe, também pensionista do Tribunal de Justiça, que meu pai também faleceu novo, fumava muito, eu gostava de uma gordura, aos 47 anos, levantava para fumar de madrugada, acabou falecendo cedo. Né? 47 anos por cigarro. Né? Suicida indireto, assim, para a filosofia kardecista. Mas me deixou aqui para representá-lo e continuar o serviço dele. Né? É uma perda irreparável. Muito bem. Então, com o princípio que nós estamos cuidando aqui, da concessão do serviço público, nós vamos assistir um administrador que permitiu a realização de serviço particular pela empresa privada. Mas eu estava falando no outro princípio, estava falando que quero desculpar, no processo administrativo, o nome da administração pública. Então, para vocês terem uma noção, me perdi, quero desculpar, com a falta de eficiência no serviço público judiciário. Morosidade. Requeremos, eu e minha irmã, estava falando, desvirtuei, acabei me perdendo, quero desculpar, um alvará para levantar pequena quantia de R$2.000 e poucos no Rio Previdência, antigo IPERS, e R$5.000 ou R$6.000 no Tribunal de Justiça. O processo já foi até arquivado. Requeremos o alvará judicial em 1º de setembro de 2014. Até meus alunos já sabem dessa história. Já contei várias vezes. Vai fazer 2 anos o alvará até hoje, não está pronto. 6ª Vara Civil da capital, de Niterói. É um absurdo, né? E se eu estivesse precisando desse dinheiro? Cadê a eficiência no serviço público? Cadê a eficiência? Cadê a razoabilidade? Aqui alude o artigo 9784/99. Cadê o princípio da razoabilidade encarnado nos processos judiciais? Né? A Emenda Constitucional 45, de 2004, encartou mais esse princípio da razoável duração do processo, seja ele processo judicial, seja jurisdição contenciosa, seja jurisdição voluntária ou administrativa. No caso, jurisdição voluntária, né? É o artigo 5º, 78, né? O último artigo dos direitos de garantia, né? Inciso 78, do artigo 5º. Duração razoável do processo judicial, administrativo, e até hoje não se vê o cumprimento desse princípio. É lamentável. Né? Imagine também outras repartições públicas, como o Executivo, e que nós vamos assistir vários desmandos, demoras injustificáveis, por falta de gestão. Né? Falta de gestão nos serviços judiciários ou nos serviços também administrativos. Muito bem. Esse diploma 9784, como eu estava falando, ele também prima pela legalidade, prima pela moralidade, pelo contraditório, segurança, etc. Então, esses diplomas infraconstitucionais estão prestigiando também a preservação dos valores ético-morais e os princípios, né, que estão encartados no artigo 37. Estão reproduzindo e ampliando.
Nós temos também uma ética na administração judiciária, um capítulo aqui que eu queria expor para os nobres ouvintes. Na administração judiciária, encontramos os magistrados de final de carreira que prestaram um juramento, né, de fazer cumprir a Constituição e as leis do país. E nem todos, é um número muito pequeno, ainda bem, né, se olvidam da ética e da moralidade administrativa. Praticam patrimonialismo e o nepotismo. Eu deixei para o patrimonialismo e o nepotismo para falar da administração judiciária. O patrimonialismo se vê quando há indicações de pessoas não parentes, né, para ocupar determinados cargos de envergadura na administração judiciária. Cargos que bem poderiam ser ocupados, exercidos, por servidores concursados, servidores do quadro efetivo. Devem ser os primeiros prestigiados do quadro. O senador Darcy Ribeiro tinha um projeto que pretendia cortar a palavra preferencialmente da Constituição Federal, tocante à designação para ocupação de cargos comissionados e funções gratificadas. Né? Quando fala a Constituição Federal, os cargos em comissão e as funções gratificadas serão ocupados, outras palavras, preferencialmente por servidores. Tirando a palavra preferencialmente, quer dizer, nós só encontraríamos, né, servidores públicos do quadro ocupando cargos comissionados. Seria ótimo. O professor e senador Darcy Ribeiro quase foi trucidado no Senado por apresentar esse projeto, em que ele pretendia tirar a palavra preferencialmente, então serão ocupados por servidores do quadro. No tribunal, não só no tribunal, na Assembleia, nas câmaras, o que nós assistimos? Designação de servidores para ocupar cargos elevadíssimos de fora, cargos bem remunerados e, com todo respeito, tirando a vez de serventuários, servidores que estão habilitados. Mas nós vamos sugerir como resolver isso também. Também com a democracia deliberativa. Né? Fácil resolver. Uma sugestão, né, desse que eles falam. Nomeia pessoas, às vezes, sem qualificações para ocupar secretaria-geral. Isso ocorre, não é só no judiciário, não. Muito menos no judiciário, porque isso é em pouca escala. Esses fatos ocorrem em pouca escala, mas isso na Assembleia, câmaras, governo, secretarias, né, chefia de gabinete, isso é muito comum. Critério político, eminentemente político. Não está interessado em... O administrador, o gestor, não está interessado em nomear, designar pessoas qualificadas do quadro efetivo. Não é possível que naquela repartição, naquele órgão, não tenha ninguém qualificado. Mas o critério é político, vocês assistem também comumente. Ele é candidato a prefeito, a deputado, ele perde e vai para uma autarquia, né? Vai para uma economia mista. Né? Ele fica ali sempre rondando e ocupando sempre presidência, direções, né? Superintendências, como ocorreu. Né? Aí, BNDES, Petrobras, outras coisas mais. Tem de carreira também que não dá o recado, né? Que nós assistimos também alguns de carreira que violaram a ética e a moralidade pública. Mas essa não é a regra geral. A regra geral, lamentavelmente, no serviço público e também um pouquinho na administração, ainda bem que o nosso poder é o mais, vamos dizer assim, dos três, ainda é o melhor, né? O melhor dos três, que a credibilidade na ética e na moralidade ainda é considerável. A população acredita ainda no judiciário, tanto que deposita no judiciário essa última esperança, né, para resolver os seus conflitos, as suas situações.
Então, mas assistimos ali o patrimonialismo, que é essa mistura de feudo, né, de um sistema feudal, né, herdado, lamentavelmente, da coroa portuguesa. Né, bem, isso ficou, né, foi herdado, né, ficou. E essa modernidade, né, que não, mas isso daí temos que modernizar, temos que nomear pessoas novas, pessoas inteligentes, não precisa ser do quadro. Aí ele vai nomeando o patrimonialismo e vai ocupando os cargos mais relevantes. Nós assistimos isso na administração judiciária. Depois temos o nepotismo. O nepotismo que imperava até antes, né, da resolução do Conselho Nacional de Justiça. A resolução parece o número 7, é isso, né? Número 7. A partir de 2005, o nepotismo ficou vedado, mas a vedação, nepotismo e o patrimonialismo ferem diretamente a ética e a moralidade. Porque nomear um parente para não trabalhar, nomear um parente que não conhece nada, que vai aprender ainda com os outros servidores concursados. Isso, para mim, é uma falta de ética, de compostura administrativa, de moralidade, uma moralidade tremenda. Principalmente quando nós assistimos que parentes desses mais graduados desembargadores, né, magistrados, não vinham trabalhar. Isso eu assisti muito. Até colega meu, que eu gosto, não vou mencionar o nome, é claro, mas lá eu faço tudo, lá eu bato bola, eu faço gol, porque as duas ficam em casa, a mulher e a filha. Quer dizer, ainda falava isso publicamente. O outro falou assim, o carro meu eu vendi, eu vou pagar IPVA, isso me lembro, era ainda, já era Itaú, já tinha acabado o Banerj. Aí eu vendi o carro, porque eu tenho carro tribunal, eu carro tribunal para tudo. Eu olhei assim, gente na fila falava isso, como se fosse uma coisa normal, um magistrado, final de carreira, cadê a ética, cadê a moralidade? O carro eu vendi, agora não pago mais IPVA, quem paga é o tribunal. E outros diziam, quem bate bola sou eu, que eu faço drible, eu jogo, eu falava assim com pessoas, às vezes, que nem eu era magistrado de fora, ouvindo essa conversa. Como se isso fosse uma coisa vantajosa. Como se não, eu sou capaz de fazer e coloco os dois em casa para trabalhar. Para não trabalhar, aliás. Não, eu trabalho por elas, mulher e filha. Claro que eu não vou mencionar nada mais do que isso. Muito bem. Aí, o que se fez? Veio a proibição, né? A resolução número 7, disciplinar o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges, companheiros de magistrados e servidores investidos em cargo de direção e assessoramento do âmbito do Poder Judiciário. Resolução número 7, que foi encartada também pela reforma constitucional, quando foi instituído o Conselho Nacional de Justiça, né? Introduziu o artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 2 da Carta da República. Então, a resolução número 7 proibiu. E proibiu a investidura de cônjuges, companheiros, parentes, quer dizer, a linha reta, todo mundo sabe, os bacharéis e os estudantes já mais adiantados, sabe, na linha reta infinita, né? Linha reta descendente, linha reta ascendente, então sempre será parente, um bisneto é parente, um trisneto é parente, né? E o trisavô, bisavô também é, então não pode. E na linha colateral, né? A colateral, nós temos até o 3º grau, encerra com tio, né? E sobrinho. Então pode primo, pode tio-avô e pode sobrinho neto. Então, o que faz? Aquele que quer violar a ética, nomeia um primo. Tá? Nomeia um primo e não está praticando nepotismo. Se esse primo é qualificado, se não é qualificado, se vai ou se não vai, não. O poder meu é discricionário. E é isso que acarreta a discricionariedade. A discricionariedade é a violação da ética e da moralidade. Esta é a tese desenvolvida aqui nesse grandioso auditório, nessa grandiosa plateia. Assim, o nepotismo vai. E se também disfarçou. Houve um disfarce, uma impostura, né? Ou nova impostura com cruzamento. Bom, eu não posso nomear aqui uma parente, mas o colega pode nomear. Aí ele nomeia lá, eu nomeio aqui o parente dele.
E se for tio, avô, se for sobrinho, neto, se for primo, não tem problema nenhum, nem preciso cruzar. Aí veio a súmula vinculante. Não só aqui, quer dizer, aqui é menos, graças a Deus. Vamos confiar ainda no Poder Judiciário. Mas existe. Mas lá fora isso é uma bagunça, né? Poder Legislativo, Poder Executivo, isso é uma coisa escabrosa. A ética e a moralidade não existem nos demais poderes. Aqui ainda existe um pouquinho. Né? Súmula vinculante, número 13. O Supremo Tribunal Federal precisou, novamente, olha, cuidado com isso, não pode. Nomeação de cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral, por afinidade até terceiro grau, inclusive de autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido no cargo de direção, chefia e assessoramento, para exercício de cargo, comissão, de função... Compreendido, quer dizer, a proibição também compreende o ajuste mediante designações recíprocas, que viola a Constituição Federal. Então, precisou o Supremo dizer isso novamente. Mas ainda se tem conseguido. E há um pouco de vista grossa que é feita pelo próprio CNJ no tocante ao nepotismo cruzado. Está proibido pela súmula vinculante número 13. Então, nomear sobrinho, neto, nomear tio, avô, nomear primo, pode, e não está praticando. Mas isso fere a ética. Isso também é patrimonialismo. Quando é parente, é nepotismo. Quando não é parente, ou parente afastado que pode, é patrimonialismo. Ainda temos também a situação dos terceirizados. Com todo respeito, os terceirizados trabalham muito bem, mas se desviou também, houve um desvio de finalidade nos terceirizados também. O tribunal ficou encharcado de terceirizados, inclusive exercendo funções não elementares, em gabinetes, em secretarias, em órgãos de segundo grau. Isso também é patrimonialismo. Patrimonialismo é um câncer da administração pública. É um ferimento da ética tremendo. Proíbe também a resolução número 7, que o vencedor da licitação, a empresa vencedora, não pode ter lá, né, a empresa não pode ter um parente lá como sócio que seja vinculado, por exemplo, ao Tribunal de Justiça, ao administrador, presidente, corregedor, sei lá. Mas contratar um parente depois, um amigo, ou quarto grau, que já pode, né, na linha colateral, pode. Então, é comum indicação para ocupar. E pior, que o terceirizado é para funções elementares, né? Como é a dona Sinésia, que serviu aqui gentilmente um chocolate para mim, sabendo do meu café, é terceirizado, mas trabalha há quanto tempo, mano? Desde quando eu conheço a dona Sinésia? Há muito tempo. Mas é função elementar. Agora não, se desviou, desvio de finalidade, ferindo a ética e moralidade, tem servidor contratado trabalhando em câmaras, trabalhando nos tribunais. Isso é uma imoralidade administrativa muito grande. Isso era caso para a CNJ. Cadê o CNJ? E outra coisa também, nós temos uma lei orgânica da magistratura, a lei complementar 3579, completamente defasada. Em nenhum momento a lei orgânica, e também o Código de Ética, né, que é de 2008, né, o Código de Ética da Magistratura 2008, nada fala em nepotismo, patrimonialismo, terceirização. Nesses tempos hipermodernos, nesses tempos, né, de modernidade excessiva, ou modernidade líquida, como diz Zygmunt Bauman, é necessário que se acompanhe isso. Mas em 79, por ocasião da edição da Lei Orgânica da Magistratura, 79, nem se falava em terceirizado trabalhando em câmaras, trabalhando no serviço administrativo. Terceirizado era garçom, ou garçom, né? Garçom ou garçom, né? Ascensorista, né? Ascensorista e pessoal de limpeza. Esse sempre foi terceirizado tradicional. Limpeza, né? Elevador e garçonete ou garçom. Sempre foi assim. E, de repente, o que aconteceu? Arrumou-se, com todo respeito, um jeitinho brasileiro, né? Um desvio de finalidade, uma imoralidade, e estamos lá,
Se perguntarem, podem perguntar. Não é público, não há transparência, não é publicidade. O serviço público não é para o povo, então vocês podem perguntar. E você, a sua terceirizada é trabalhando? Interessante, né? Bom, representação no Conselho Nacional de Justiça. Tem que ser assim. Qualquer do povo, seria até a Casa de Ação Popular. Qualquer do povo, qualquer cidadão, poderia deflagrar. Mas eu acho que terceirizado é para isso, para trabalhar usurpando função pública. Né? Não tem concurso público. Olha, a única investidura que se deve prestigiar serviço público é o concurso público. Então, terceirizado é para funções realmente elementares. Assim mesmo, por que a administração pública não pode ter assessorista? Já teve. Por que não pode ter motorista? Por que não pode ter, né, atendente judiciário, como já houve esse cargo aqui? Já tinha esse cargo. Por que não pode ter? Na administração pública não pode se preocupar com isso. Tem que se preocupar, sim. Concurso para contínuo, como era antigamente, concurso para serviçal, sei lá, auxiliar de serviços gerais. Aí não, acabaram, botaram todo mundo para cima. Aí, que era auxiliar, foi para não sei o quê, acabaram. Né? Como também acabaram com curso, com cargo de escrivão, todo mundo é analista. Então, com isso, vai se desvirtuando e vai se cometendo, às vezes, imoralidades, falta de ética disfarçadas. Isso vai aumentando, e nós precisamos aqui no Poder Judiciário, nós não, porque eu já estou fora, mas Najib, que é o meu, que vai continuar, né, nessa moralidade que é Desembargador Aura, Desembargador Amarueira, nunca comungaram com essas práticas. Né? Nós temos aqui 2 desembargadores de uma reserva moral extraordinária. Desembargador Aura Pereira Pimentel, Elmo Guedes Auroeira, Darcy Lizardo de Lima. São magistrados que eu me espelho, que eu louvo, que eu rezo para que eles vivam muito tempo para transmitir essa seriedade, essa postura, essa reserva moral que o judiciário precisa ter. Então, nesse tempo deles, nosso tempo, Najib também, eu também nunca praticamos esses atos. Claro que nós não chegamos, é claro, a ocupar. Eu fui juiz da Corregedoria, fui juiz de vara de fazenda, fui desembargador do Conselho de Magistratura. Mas que eu assisti, meu Deus, isso não pode estar correndo no Poder Judiciário. E depois, graças a Deus, depois que eu saí, aí começaram, né, a prática desenfreada do nepotismo e do patrimonialismo e a terceirização voltada para os serviços administrativos, o que é, com todo respeito, falta de ética e moralidade administrativa. Então, o que nós vamos fazer com tudo isso? Qual é a proposta? O que nós podemos alcançar? Qual é a tentativa para se modificar esse estado de coisas? Bom, a atividade administrativa ela é exercida, né, para atender, como vemos falando toda hora, ao interesse público. E aqueles objetivos, toda hora é bom repetir, aqueles objetivos dos artigos 1º, 2º e 3º não podem ser olvidados. Mas só os princípios, só os objetivos, são suficientes para vincular esses administradores, os agentes políticos, os agentes públicos que estão na gestão pública. Só uma solução. Aí vamos voltar a esse último tema. Como resolver a questão do patrimonialismo e do nepotismo na administração judiciária? Muito fácil. O presidente do Tribunal de Justiça convoca todos os administradores, os desembargadores, os ocupantes da corregedoria, vice-presidência, os diretores gerais, e vamos elaborar, através de depois de uma audiência, pode ser até pública, né? Elaborar e votar, ouvir todos, para que se evite votar e escrever, não com um regimento. Um regimento não vai adiantar isso. Um tipo de um
código de procedimento, não um código de ética. Indicação de servidor para ocupar cargo de assessor de órgão julgador. Tem que ser servidor, melhor dizendo. Quem vai ocupar? Servidor do quadro. E vamos vincular a administração a fazer isso. Todos são ouvidos, isso que é democracia participativa, deliberativa, todos são ouvidos. Aí nós vamos, mas o desembargador, o gestor, o presidente, o vice-presidente não vai ter liberdade para escolher? Vai ter liberdade entre aqueles do quadro, efetivo do quadro. E se ele não fizer? Se ele fizer, na votação, que será vinculatória, a vocação vinculatória, ele autoriza a deflagração, ele mesmo autoriza a deflagração de um procedimento disciplinar contra ele junto ao Conselho Nacional de Justiça. E poderá haver um critério de seleção, né? Parece que já há um pouquinho disso, não, Najib? Já houve uma modificação pequena sobre esse tema? Parece que há uma seleção agora, parece com... Não, não há, não existe isso, não. Eu dizer que tinha um banco de dados de servidores aptos a ocupar assessores. Tem a EMERGE, mas não há essa exigência. Não há. Então, teríamos o quê? Um código procedural, um regimento, outro nome qualquer, em que presidente, dirigentes, administradores do Poder Judiciário e os presidentes das câmaras compareceriam e se obrigavam, subscreviam nessa audiência, vamos designar pessoas que têm essas qualificações. E far-se-ia um banco de dados dos servidores habilitados para ocupar esses cargos. E, com todo respeito, eliminar de vez por todas a terceirização para serviços administrativos. Isso não. Exemplo, Dona Sinésia. Eu conheço Dona Sinésia. Exemplo, tudo bem. Serviço elementar. Assessorista e faxineiro. Só, acabou. Sempre foi assim. Agora, processando. Através de quê? De empresa terceirizada. E tem cargos. Tem assistente de administração, tem oficial administrativo. Para que isso? Tirando lugar do concursado? Cadê o concurso público? Isso é usurpação de função pública. Ato de improbidade. Passível de incidência na Lei 8.429. Ferimento da ética e moralidade. Aí, com esse código procedural, com esse expediente, pode ser uma audiência pública, pode ser uma audiência também interna, todos serão ouvidos e todos vão se vincular e vão obedecer. Quem violar se auto-pune, autorizando o presidente a enviar para o CNJ aquilo que ele não que se obrigou. É uma utopia, um sonho, né? Mas é uma solução. E lá fora, e na administração pública comum? E para os indivíduos, para os cidadãos? Também a mesma coisa. A democracia deliberativa, a vinculatória, que a participativa, o povo participa, mas não vincula. A Habermasiana, de Unger Habermas, capitaneada por ele o grande precursor da democracia deliberativa, né? Está vivo ainda escrevendo, em Consciência Moral e Agir Comunicativo, né? Na mudança estrutural da esfera pública, na direito e democracia, antifaxicidade e validade, a inclusão do outro. Em todas essas obras, ele só vê essa solução. O povo participando, o povo votando nas audiências públicas. Eu escrevi um trabalho no Estatuto da Cidade, com base na revista número 52. E essa da ética judiciária nós temos um pouquinho na revista 54 da EMERGE. A relevância da ética judiciária na pós-modernidade ou no Estado contemporâneo. E há muito tempo o Habermas vem falando isso. Esse filósofo do direito. Democracia deliberativa vinculatória.
Por exemplo, lá em Niterói, com todo respeito ao prefeito que ficou lá há vários anos, ele não podia fazer aquele museu. Eu moro em Niterói, sou niteroense, ele tinha que consultar a população. Vocês querem um hospital municipal grandioso? Na época, até o Hospital Antônio Pedro funcionava bem, né, Najib? Mas, já prevendo uma explosão demográfica, né? Pessoas que vieram do Rio, estão morando em Niterói, vieram de outras cidades interioranas, vão morar em Niterói. Niterói cresceu muito de número de carros, de tudo. E hoje o Hospital Antônio Pedro está sucateado. Uma coisa de pessoa, como a imoralidade... Foi bom falar nesse assunto. A imoralidade pública, a ética é compurcada. Ou palavra difícil, né? Vilipendiada, pronto, melhor. Conspurcada, sim, vilipendiada. Há 5 anos atrás, foi criada uma empresa brasileira de serviços hospitalares. O que o governo federal fez? O que o administrador público fez? Com a falta de ética, a moralidade, o desvio de finalidade. O que eles fizeram? Sucatearam todos os hospitais universitários. Todas as universidades. Sucatearam de propósito. Foram sucateando, mandando verba. Uma preparação para criar essa empresa pública, esse cabidão de emprego. Aí, tem que ter concurso, empresa pública, sim. Mas o concurso não é sério. Concurso para regime seletista, com todo respeito. Empresa pública recém-criada, já tem os sindicatos, né? Médico, nutricionista. Sucatearam todos os hospitais universitários e hoje os reitores estão praticamente vinculados a assinar o convênio em que profissionais dessa EBSERH, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, criada há 5 anos atrás, vão mandar, então, os dirigentes. Então, aquele ensino universitário dos médicos, professores, isso vai acabar. Só vamos ter aula prática na Faculdade de Medicina só. Nos hospitais universitários, não. Campina Grande foi o penúltimo, lá a UF parece que foi uma das últimas universidades a assinar o convênio, porque não tem. Vai falar só, não vou mandar servidor, não faço concurso, vocês têm que assinar o convênio com a EBSERH. Isso não é desvio de finalidade, isso não é falta de ética, isso não é imoralidade. Agora, voltando a Niterói. Aquele museu ficou muito caro. O que o prefeito da época, sem mencionar nomes, fez? Ele levou as alíquotas a 1,5% do IPTU só para pagar o projeto do Oscar Niemeyer. Niterói se ressentia, como se ressente de um grande hospital municipal. Uma cidade que foi capital. Mas tudo bem, o museu é bonito, né? Tem até, conhecido até em Paris, parece que tem réplica lá. O museu projetou Niterói, mas Azevedo Lima que atende, né? População niteroense. O hospital universitário sucateado, agora que vão começar a chegar esses contratados, entre aspas, da EBSERH, e o sindicato foi contra, fora, reitor, não sei o quê. O reitor só tinha esse caminho. Campina Grande e UF foram as últimas universidades. E parece só a FRJ, parece que não assinou ainda. Tudo sucateado, tudo vilipendiado, tudo compurcado. Aí, nós temos aí assistir Niterói, ainda assim um hospital municipal de porte, e o museu lá bonito, que eu gosto também de ver, muito bonito e tal. Mas por que não se fez um plebiscito? Né? Por que não se utilizou, por que não se serviu da democracia deliberativa? Vamos votar. Vocês querem hospital municipal? Eu quero um museu. Eu tenho uma verba para isso. Aí, torço pelo museu, mano militar, está lá o museu e Niterói ainda sofrendo, né, com a sua carência para as internações, para atendimento de emergência, hora Azevedo Lima, hora não sei o quê, hora não sei o que lá, e servindo. Peço que Azevedo Lima, não sei nem se é municipal, né, Najib? Se aquele hospital Azevedo Lima se é municipal, se é estadual, parece que é estadual, né? Niterói não tem um hospital municipal de porte para atender a população. Então, os governantes, na projeção, né, projetar, isso ganha-se voto, e eles se esquecem da finalidade, objetivos da República. Tá? Para adotar essa democracia deliberativa, tudo seria fantástico, tudo seria vinculatório, audiências públicas, povo votando, como foi agora, né? Na Grã-Bretanha, tudo bem, acho que não tomaram decisão correta, tomaram decisão incorreta, mas o povo que decidiu. Então, o povo, o governo é do povo para o povo, já dizia Abraham Lincoln, né, em 1863.
governo do povo, para o povo, pelo povo, e não para atender aos interesses pessoais, aos interesses individuais. Então, a democracia deliberativa, tanto na administração judiciária, como na administração pública, nos governos, resolveria tudo. E vinculatória, porque a participativa, a previsão da democracia participativa na Constituição Federal, né, para questões, inclusive, de previdência, encontramos ali naqueles primeiros artigos ali, mas a deliberativa não. E os governantes não querem, né, porque vão ficar vinculados, aí acabou a política baixa deles, né? Eles não querem isso. Mas, então, apresento essa nobre plateia, meus nobres companheiros aqui do Fórum Permanente, essas sugestões, né, para uma mudança de paradigma, para que os administradores lá de fora e os administradores aqui de dentro se pautem por uma ética, uma moralidade, né? A palavra discursiva é para discutir, com a ética do discurso, né, ouvindo os concernidos, ouvindo todos interessados na solução e na preservação da moralidade pública, né, afirmada pela Carta Federal, para que possamos ter dias melhores e se atinja o bem-estar social, né, e para que nós não fiquemos assistindo, né, não assistamos aí esses desmandos públicos todos. A vinculação aos resultados, a vinculação povo votando, né, seria realmente a solução ética, moral e atendimento ao interesse público. Então, agradeço a todos que me ouviram e peço desculpa por ter me perdido um pouquinho, que falei do meu pai. Obrigado. Pois bem, as conclusões são impactantes. O tema é um dos mais árido, né, atualizados desses temas todos levantados aqui. E quero cumprimentar o palestrante porque, em pouco tempo que lhe foi concedido, conseguiu descrever um panorama terrível que sofremos da administração pública, mas que vem de muito tempo. Queremos relembrar. Realeza, império, né? A burocracia instaurada desde a monarquia absolutista, em que a lei era o que o monarca desejava, então não havia possibilidade de se invocar legalidade nenhuma, porque ele fazia o que queria. Foi bem. Daí vem, atravessamos o Império, em que o nosso primeiro imperador habilmente aceitou a introdução de princípios liberais, mas trouxe ainda um resquício do absolutismo através de expedientes diversos. E chegamos à nossa República. E enfrentamos períodos terríveis, em que hoje sofremos consequências disso. Tivemos 8 anos de Estado Novo, 20 anos de regime militar. Conclusão: o autoritarismo prevaleceu por longos anos no nosso país. E é difícil consertar isto. Mas nos anima essa disposição do palestrante, enfrentar, insistir e convocar a todos para esse combate permanente aos desvios. Bom, me desculpem eu ter me introduzido nesse assunto, mas não poderia ficar calado. Vamos partir para os debates. Nós temos por hábito, primeiro, admitir que os próprios membros do fórum iniciem esses debates, que eu peço um pouquinho de brevidade para dar oportunidade a outros tantos que queiram também fazer perguntas, que eu já me adianto e peço que sejam bem objetivas. Não precisa se justificar, bem objetivas, para que haja
possibilidade de maior número possíveis de participantes. Desembargadora Áurea vai iniciar, como sempre. Posso pedir emprestado seu microfone? Porque o meu vai estar aqui. Desculpa, peguei o Não, Usurpação de função. a administração pública sabidamente reflete a imagem do poder público vigorante no país. Pergunta-se o que estaria acontecendo com a administração pública no Brasil, que não está tendo como integrante dos seus valores a preservação dos princípios constitucionais da legalidade, da ética, da impessoabilidade, principalmente esses valores. Seria um reflexo de um comando maior do Estado, com deformação generalizada de conduta, não está-se-ia diante de um quadro de corrupção endêmica, quanto mais contaminando o Estado, fruto de injunções políticas não resistidas, deformação de conduta contaminando a administração pública. O que faltaria, então, para se restaurar na administração pública aqueles valores constitucionais postergados? Seria uma pergunta, no momento, sem condições de ser respondida, desembargador Sérgio? Creio que sim, desembargadora Áurea Pimentel. Como falou também, muito bem, o desembargador Amaroeira, isso é um reflexo, né, de muitos anos dos princípios que foram carreados, não princípios, né, mas desvalores carreados com respeito, peço vênia, pela coroa portuguesa, e depois pelo Estado autoritário, né, pelo autoritarismo. Quando o Estado autoritário se esfacelou, quando se retornou à democracia, e se deve até ao militar João Batista de Figueiredo, né? Parece que o administrador público, parece que os políticos, acho que não sei se quiseram, estão querendo descontar o tempo que eles não puderam fazer nada, que eles estavam lá tolhidos por um rigor, e até um excesso que existia no Estado excepcional, não do direito. E parece também que o país foi se perdendo no tocante às leis penais. Como eu venho falando, apesar de lecionar direito civil, sempre falo em sala de aula do afrouxamento da lei penal. A lei penal não é só para aquele que furta pequenos valores, não é para os pequenos, para os grandes. Mas isso que estamos assistindo aí é uma panaceia muito boba. Panaceia muito grande, porque a maior penalidade para esses que vão conspurcar a ética, né? Agora saiu, a moralidade, a maior pena não é a prisão, não é essa panaceia, é a pena pecuniária, é a devolução das quantias através, né, do que foi usurpado, da corrupção, usurpado dos cofres públicos, que foi retirado. Então, a impunidade não é somente para, vamos dizer assim, na pena privativa de liberdade não é isso, não. É pena privativa assim, pequena e a grande pecuniária. Se, depois disso tudo, da condenação, se fizesse uma varredura naquilo que está em nome de parentes e amigos, devolve tudo, duvido que isso aconteceria, né?
Dá-se uma pena pequena, 1 ou 2 anos, cumpriria, agora devolve tudo, como os países de primeiro mundo, como acontece nos países de primeiro mundo. Penas pequenas, privativa de liberdade, com direito aos benefícios, e pena pecuniária, com o restabelecimento de tudo aquilo que foi usurpado, tudo aquilo que foi retirado dos poderes, dos valores, né, dos cofres públicos. Agora, é um reflexo, realmente, de uma corrupção endêmica. Isso precisa mudar. Só muda com a democracia deliberativa, só muda com leis penais mais rigorosas para os colarinho branco, a pena pecuniária devolver para os cofres públicos. Não é para aplicar multa, para reverter para a União, não. É para reverter para a entidade que foi lesada, né, com patrimônio. E é fácil. Tem parente sua, por exemplo, a senhora, sua mãe é pensionista, mas ela tem um apartamento de 10 milhões, então isso daí veio da sua corrupção. Devolve, vende o apartamento, acabou. A pena tem que ser assim. Sua mãe é comerciante, está com uma fazenda, está com dinheiro na Suíça, sua mãe, o seu sobrinho, o seu irmão, o seu afilhado, é seu, devolve para os cofres públicos. Essa é a maior pena. Responsabilizar também esses que iniciam obras públicas, não terminam, né? Você iniciou, por que iniciou? Por que não concluiu? Então você vai devolver com o seu patrimônio. Você vai ser responsabilidade pelo seu patrimônio particular. Agora, essa situação atual do nosso país é uma situação preocupante, né? E essas brechas para a impunidade, essas brechas legais, nós não conseguimos ainda modificar. Me lembro que quando o regime semiaberto, os regimes, as progressões foram introduzidas pela Lei 7.209 da reforma do Código Penal, observem bem, 7.209 de 84. Quando da reforma penal que se introduziu no país, esses regimes semiaberto, aberto, né? Progressão de regime, vejam como a coisa desandou. O de colarinho branco está tranquilo. O bandido violento também está tranquilo. Faz o cálculo. Tem progressão de regime, né? E vem um tribunal, com todo respeito, fraco, que eu falo isso ali, um tribunal fraco, chamado Superior Tribunal de Justiça, e deu regime semiaberto para traficante, para assaltante à mão armada, desde o início. Coitada, de 4 a 8 anos, mas verdade, 4 a 8 anos. Então, a lei fala empoderar. Semiaberto é empoderar. Mas que crime? Um incêndio culposo, um atropelamento. Agora, assaltante à mão armada, regime semiaberto desde o início, porque a pena de 5 anos e 4 meses, ou de 6 anos inicial, isso é uma ignomínia jurídica. Isso é uma temeridade judicial. Isso é uma coisa reprovável. Aí ele começa com o semiaberto. Moleza, né? Moleza. De 4 a 8 eu pego o semiaberto e vou soltar de novo. E o colarinho branco? Com um monte de brecha. Contrata um monte de advogados. Né? Esses administradores, esses políticos. Aí vão postergando. Mas é um sintoma, desembargadora, de reflexo de um comando da formação de conduta endêmica, corrupção endêmica, e também impunidade. As nossas leis são frouxas. A classe política é a grande responsável por isso tudo. Precisamos mudar tudo isso. Dona Najib, quer fazer alguma pergunta também? Claro, Najib, sim. Eu quero. Tem 5 folhas aqui de observações para perguntar. Brevidade. Porque a Cristina gosta muito do Rubem Alves e estava colocando ali que a missão do professor não é dar respostas prontas. A missão do professor não é dar respostas prontas. As respostas estão nos livros, na internet, geralmente no Google. As respostas estão nos livros, na internet. A missão dos professores é provocar a inteligência, é provocar o espanto, a curiosidade.
Então, acho que Sérvio Túlio cumpre perfeitamente a sua missão, né? Porque ele está provocando a inteligência, nós estamos pensando, pode ser que as nossas conclusões individuais realmente não sejam lá muito boas, mas nós temos a nossa característica e ele está provocando o espanto, né? Porque desembargador, com todo respeito, todo mundo sabe que desembargador é um juiz velho, cheio de prática, cheio de experiência, e chega o Sérvio Túlio aqui e fala essas coisas todas, as pessoas ficam espantadas, não é? Mas ele sempre foi assim. Eu conheço há quase 50 anos. Nós entramos na faculdade com o Garrastazu Médici. É verdade. E saímos da faculdade com o médico. Quer dizer, não fomos colega do ditador, não. É que ele entrou, o Garrastazu Médici entrou em 69 e nós entramos em 69. Né? E lá na UF, os alunos da UF vão dizer que eu sou um testemunho ocular da história, mas tudo bem. Lá na UF nós éramos alunos do Antônio Paulo Soares de Pinho. AP Soares de Pinho. AP Soares de Pinho. E ele, nessa época, coitado, dava direito constitucional. E eu era o monitor dele, era joia, ganhava um salário mínimo por mês, tá certo? Aí o Soares de Pinho, um dia eu perguntei para ele, o senhor não está falando nada sobre democracia, está aqui no programa falar sobre democracia. E ele, impaciente, a desembargadora Aura, impaciente, menino, não me aborreça com essas teorias nesta época. Justamente o governo, por que está falando sobre democracia? Enfim, o que eu sei de democracia, eu só fui aprender depois com outro liberal, com o Afonso Arinos, né? E o Afonso Arinos dizia que nós nunca tivemos uma revolução individualista, uma revolução liberal. E eu acho, já que ele morreu, eu acho que nós estamos vivendo agora essa revolução liberal. Aí alguém vai me perguntar, que diabo é o liberal? Não, o liberal é esse papo de afirmação em decorrência de ser o indivíduo o centro do mundo. Quer dizer o quê? Significa, como Michelangelo Buonarroti colocou na Capela Sistina, né? Deus, másculo, viril, com a barba branca, másculo, viril, criando ao Adão, o homem, a sua imagem e semelhança. Então, o liberalismo, o desembargador Elmo aqui falou, né? O liberalismo é justamente essa ideia política, de que o indivíduo é o centro. Eu tenho direitos, não é porque a princesa Isabel me deu direito, a Constituição escreveu lá. Não, eu tenho direitos naturalmente pela minha própria capacidade, a minha própria característica humana. Ou como diz a Constituição de 88, princípio da dignidade da pessoa humana. Eu tenho direito não é porque está escrito, eu tenho direito porque sou pessoa. As pessoas, e ele insistiu várias vezes, nascem livres, iguais em direito, né? Ou as pessoas, como está lá, vamos criar uma sociedade livre, de liberdade, que eu possa atender aquilo que a minha individualidade exige. Eu preciso da liberdade. Eu preciso da liberdade porque a minha individualidade exige. Eu tenho que alcançar os bens e as necessidades, não é porque o rei falou, o político falou, eu preciso alcançar porque eu tenho essa exigência de mim mesmo. Eu, por exemplo, sou torcedor do Vasco da Gama, eu quero torcer pelo Vasco. Odeio Flamengo, e daí? Faz parte da minha liberdade de opção. Mas ainda, como diz a UF, a Universidade Federal Fluminense, o Elmo esteve lá, eu e o Sérvio Túlio, os alunos, ela sempre foi um centro de liberalismo. E mais, não só o liberalismo, mas da influência francesa. Eu adorei ouvir o papo do Sérvio Túlio, porque ele está expressando aquilo que nós aprendemos. Hoje a gente tem muito da expressão inglesa, muita coisa britânica, muita coisa alemã, portuguesa, espanhola, mas a nossa formação é essencialmente francesa.
o Jean-Jacques Rousseau, que não era francês, era genebrino, né, era suíço, o Jean-Jacques Rousseau falou: os homens nascem livres e iguais em direitos. A Revolução Francesa, o liberté, égalité, fraternité. E ele citou aqui, ele falou, eu fui anotando, eu não vou ler todo mundo não, tá certo? Mas eu fui anotando, ele citou da lei da ação popular, o abuso, o desvio de finalidade, de détournement de pouvoir. E quem fez essa lei da ação popular? O Bilac Pinto, o pai da Regina, e o Miguel Seabra Fagundes, dois liberais. Então, essa ideia do liberalismo é que as coisas são feitas em atenção a qualquer pessoa. É esse o ponto filosófico nodal. E até cita o Jürgen Habermas quando ele fala da importância do voto. Tá certo, segundo, o voto não tem importância não. Nós elegemos 2 presidentes e estamos tirando 2 presidentes. Né? É verdade. Quando nós tiramos o presidente, tá certo. Mas, poxa, o cara teve voto, né? Collor e Dilma tiveram voto. Collor foi absolvido pelo Supremo. Para horror da minha parte, mas ele foi absolvido pelo Supremo. O Moreira Alves iniciou a votação para absolver o Collor. E eu vi o Moreira Alves dizer que não gostava daquele rapaz e pediu para absolver, porque o Moreira Alves é muito quadradinho, é um juiz muito sério, não era da carreira, mas era um homem muito sério, e colocou. E aí também fica outra questão que a gente tem que resolver, né? Como é que a gente pode fazer nesse momento da revolução individualista se você vê que o seu voto não vale nada? E que você vê a falta de confiança não só com o político. Pode falar mal de juiz, pode falar mal de advogado, pode falar, só não falo mal de professor, tá? Pode falar mal de... Olha, nós não temos confiança em ninguém. Nem em alguns líderes religiosos. Verdade. Nós não temos confiança no político, não é só porque o político não fez isso, fez aquilo, não é uma questão de culpa, mas é a questão de que todo esse ambiente criou aquilo que você colocou muito bem, eu anotei meticulosamente. Hoje o judiciário administra, o legislativo julga e o executivo legisla. Olha, perfeito. O judiciário administra, porque nós recebemos, aqui no estado do Rio, nós somos 16 milhões de habitantes, nós recebemos 3 milhões de ação, de 2 milhões e 500 a 3 milhões de ação. 85% dos nossos clientes como réus, nas ações, são 40 ou 50 empresas, mais o governo. Eu não recebo, como desembargador, uma ação entre o João e o José. Ninguém move a ação se não se vê compelido a mover a ação. Eu fiquei muito feliz que você falou aqui, é um serviço público. Quem administra somos nós. A doutora Juíza, a doutora Cristina, meu símbolo inspirador, estava aí reclamando com o Sérgio Túlio, dizendo o seguinte, a questão de saúde, que ela é juíza da terceira vara civil, tem questões de saúde, tem um bloqueio, né, de várias coisas, e não resolve, as pessoas estão aí. A questão de educação, né, as questões de segurança. Então, o que o governo não administra, quem administra somos nós. Agora, nós não somos preparados para administrar. Nós não somos preparados para administrar. Eu sou funcionário, alguns aqui são funcionários, o governo diz que não paga, aí eu dou liminar, mando o governo pagar, mas eu vou arrestar o dinheiro do banco, e como é que fica essa situação? Então, meus parabéns. O judiciário administra, o legislativo julga, o executivo legisla, impondo as políticas públicas que não cumprem. E não cumprem as políticas públicas. E mais ainda. Então, antes que eu seja expulso daqui pelo desembargador Elmar Oeiro, que é muito rígido, é muito severo, eu queria fazer uma perguntinha boa. Tem corrupção. O Machado de Assis falou,
que a ocasião não faz o ladrão, a ocasião é aproveitada pelo ladrão. Professor Sérvio Túlio, por que nós não temos vergonha na cara e diminuímos as ocasiões para o ladrão? Os interesses individuais, os interesses dos grupos, às vezes econômicos, às vezes, né, a vaidade, estão presentes. É exatamente por isso. Né? Porque poderia resumir, reduzir muita coisa, mas o interesse individual, o interesse dos grupos econômicos, o interesse próprio, aí realmente... Pode falar mal do cidadão? Também. Tá bom, deixa eu, já falei mal de todo mundo, vou falar mal. O cidadão, nós liberais não podemos admitir isso. Liberal pressupõe igualdade. Liberal pressupõe liberdade. Nós não podemos admitir que o povo que vota vai escolher de acordo. Eu achava que o povo devia votar escolhendo parlamentares britânicos, tá certo? Suíços. Agora, eles não querem ser governante aqui por razão prática, né? São os paraguaios que gostariam de vir, eles não. Muito bem. Aí, o povo vota e o povo paga. Sabe quem paga tudo? Não é o tesouro, não. Essa água aqui, 40% de tributo. IPI e ICMS. Ah, não é 40, é só 38. Tá bom. É algo parecido. Cada vez que você telefona para a namorada, o governo estadual dá pulo de alegria, que é 30% de ICMS. Então, professor Sérvio Túlio, por que falando mal do povo, o povo é burro ou é anestesiado? Creio que é anestesiado. Para não dizer que é burro, né? Porque, lamentavelmente, ele está massacrado, né, pelo o poder executivo. Esse poder é que, lamentavelmente, tem o dinheiro na mão. Né? Então, ele é que comanda, ele que manda, ele que faz. E ele que é o precursor dessa imoralidade, dessa falta de ética. Realmente, o povo... ele está oprimido, mas também há uma obra muito também desse mesmo francês, o Gilles Lipovitsky. Olha o nome da obra. A Era do Vazio, Ensaios sobre o Individualismo Contemporâneo. Repete. Né? Repete o título. A Era do Vazio, Ensaios ou Ensaio sobre o Individualismo Contemporâneo. É uma grande obra, esse francês, porque ele diz